だいま近くにおりません。ピーという発信音の後に、お名前、電話番号と要件をお話しください。16º conto, Silêncio. Olhei para o Sr. Ozawa e perguntei se ele já tinha dado um soco em alguém durante uma briga. Ele estreitou os olhos e, como se alguma coisa lhe ofuscasse a vista, me encarou. Por que está me perguntando isso? A expressão dos olhos dele, brilhantes, não era de praxe. Mas, em questão de segundos, o fulgor desse olhar se retraiu, retornando ao habitual semblante sereno. Respondi que não havia um motivo especial. De fato, não havia. Não passava de uma curiosidade que eu chamaria de inoportuna. Tentei mudar de assunto, mas Ozawa não colaborou. Parecia absorto em pensamentos, como se alguma preocupação o incomodasse. Desisti de conversar e passei a observar pela janela a fileira de aviões prateados. Ozawa me dissera que frequentava uma academia de boxe desde o ginásio, por isso é que fiz aquela pergunta. Matávamos o tempo na espera do voo. Ele tinha 31 anos e continuava a treinar boxe uma vez por semana. Chegara a participar de vários campeonatos universitários de boxe. Confesso que essa história me pegou de surpresa. Eu havia trabalhado com ele algumas vezes e, sinceramente, ele não parecia ter o perfil de quem treinava boxe havia 20 anos. Era calmo e discreto. Trabalhava com cuidado e não era intransigente com os outros. Por mais que tivesse assoberbado, nunca gritava ou se zangava. Jamais o ouvi falar mal das pessoas ou reclamar de alguma coisa. Era um homem que causava boa impressão, gentil e tranquilo, de modo que a agressividade era um atributo que passava longe de sua personalidade. Era por isso que eu não conseguia imaginar quando foi que eles, Ozawa e o boxe, se encontraram. Eu queria saber qual teria sido a motivação dele e, sem querer, deixei escapar aquela pergunta. Estávamos no restaurante do aeroporto tomando café. Ozawa e eu íamos para a província de Niigata a trabalho. Era começo de dezembro e o céu estava nublado, carregado de densas nuvens. Desde cedo, caía uma intensa nevasca em Niigata e a previsão era de que o nosso voo sofreria um grande atraso. O aeroporto estava apinhado de gente. Os alto-falantes não paravam de anunciar os voos atrasados e eram patentes a insatisfação e o aborrecimento das pessoas. A calefação do restaurante estava tão forte que me fazia enxugar o suor constantemente. A princípio, não, disse Ozawa, quebrando o silêncio. Desde que comecei a praticar o boxe, nunca soquei ninguém. No início do treinamento, a gente apanha até dizer chega. Um boxeador jamais pode bater em alguém fora do ringue e sem luvas. Se uma pessoa comum der um soco em alguém e acertar em um lugar errado, já pode ser bem ruim. Mas se o agressor for alguém que pratica boxe, a situação se torna ainda mais grave. Neste caso, o ato de bater será interpretado como um ataque voluntário com arma mortal. Concordei, balançando a cabeça. Mas, para falar a verdade, bati em uma pessoa uma vez. Foi no 2º ano do ginásio. Eu tinha acabado de entrar no boxe. Sei que não é desculpa, mas naquela época eu ainda não conhecia bem as técnicas. O que eu fazia na academia era apenas um treinamento básico para fortalecer o corpo, como, por exemplo, pular corda, fazer alongamentos, correr. E o soco não foi para valer.
Eu estava com tanta raiva que a mão foi mais rápida que os pensamentos. Não consegui me conter. Quando me dei conta, o soco já tinha saído. Mesmo depois, meu corpo continuou tremendo de raiva. Ozawa começou a praticar boxe porque o tio dele administrava uma academia. Não era qualquer academia de bairro, mas uma de renome que formou 2 atletas que chegaram a ser campeões dos pesos pesados na Ásia Oriental. A sugestão partira de seus pais, que o incentivaram a frequentar a academia para exercitar e fortalecer o corpo. Os pais estavam preocupados com o comportamento do filho, que vivia enfurnado no quarto lendo livros. Ozawa não ficou muito animado com a ideia, mas como gostava do tio e não tinha motivos para não tentar, acabou cedendo, mesmo sem ter grandes pretensões. Se não desse certo, era só desistir. No entanto, ao frequentar por alguns meses a academia do tio, que ficava a 1 hora de distância, ele começou a gostar da atividade, o que nem ele próprio esperava. O que atraiu Ozawa foi a constatação de que o boxe era um esporte basicamente silencioso e também completamente individual. Um mundo até então desconhecido se descortinava para ele. Um mundo completamente novo que lhe proporcionava um imenso prazer. O coração dele foi sendo capturado por aquele ambiente viril que exalava o cheiro de suor que espirrava dos corpos dos homens, pelo barulho seco e ritmado das luvas de couro se batendo, pela concentração silenciosa de quem vai desferir um golpe rápido e certeiro. Frequentar a academia nos finais de semana se tornou uma de suas alegrias. A profundidade é uma das coisas que me atraem no boxe. Foi isso que me fisgou. Nesse sentido, tanto faz dar um soco ou levar um. Isso é o de menos. Não passa de uma consequência. As pessoas podem vencer ou perder, mas se a pessoa entender essa profundidade, mesmo perdendo, ela não se machuca. As pessoas nem sempre vencem. A derrota faz parte, por isso é importante compreender a essência da luta. Por mim, o boxe é isso. Em uma luta, a sensação é de estar no fundo de um buraco profundo. Muitíssimo profundo. A ponto de não conseguir ver ninguém e nem ser visto. Nesse buraco, travo uma luta com a escuridão. Sinto-me só, mas não sinto tristeza. Eu disse solidão, mas sabemos que existem vários tipos dela. Há aquela que de tão dolorosa e triste rasga os seus nervos, ou a que se conquista ao romper o próprio corpo. O esforço compensa. Aprendi isso com o boxe. Para ser sincero, eu não queria falar sobre isso. Por mim, eu esqueceria essa história. Mas, obviamente, não posso. Nunca é assim que funciona. Teorizou Ozawa sorrindo. Depois olhou para o relógio de pulso. Ainda tínhamos bastante tempo. Aos poucos, ele começou a se abrir. O garoto que levara o soco de Ozawa estudava na classe dele. Chamava-se Aoki. Desde o primeiro dia, Ozawa não foi com a cara do sujeito. Ele mesmo não sabia explicar o porquê, mas o fato é que desde a primeira vez que o viu, não conseguiu conter uma repulsa enorme pelo garoto. Foi a primeira vez em toda a sua vida que sentiu isso por alguém. Acontece, não é? Acho que qualquer um está suscetível a passar por isso pelo menos uma vez na vida. Odiar alguém sem nenhum motivo aparente.
Não achava que eu fosse capaz de nutrir um sentimento desses, mas o fato é que encontrei esse alguém para odiar. Não era mera implicância. O problema é que, geralmente, a recíproca também é verdadeira e, nesse caso, o outro também me odiava com a mesma intensidade. Aoki era um garoto muito inteligente, em geral, o primeiro da classe. A escola particular que frequentávamos era restrita a meninos e ali ele gozava de alta popularidade. Destacava-se entre os colegas e os professores também gostavam muito dele, mas eu, desde o princípio, não suportava suas múltiplas habilidades e, sobretudo, seu jeito interesseiro. Mas, se alguém me pedisse para explicar o que eu tanto odiava nele, não saberia responder. Eu não teria elementos concretos para citar. A única coisa que posso dizer a meu favor é que eu sabia. Instintivamente, não suportava o egoísmo e o orgulho que emanavam de sua aura. Era o mesmo que não suportar o odor do corpo de alguém. Aoki era inteligente e sabia camuflar isso. Por isso, muitos colegas de classe achavam que ele era uma pessoa justa, humilde e gentil. Toda vez que eu escutava comentários sobre essas suas características, o meu incômodo se tornava latente. Mas é claro que eu não dava com a língua nos dentes. Aoki e eu sempre estivemos em posições antagônicas. Eu era do tipo calado e não me destacava muito na sala. Pessoalmente, nunca gostei de chamar atenção e, mesmo estando sozinho, não me sentia triste ou abandonado. Isso não significava que eu não tivesse amigos. Tinha alguns, embora não fossem tão próximos. Digamos que eu era uma pessoa precoce em termos de maturidade, por isso, em vez de conviver com os colegas de sala, preferia ler um livro, ouvir o repertório de músicas clássicas do meu pai, ou escutar as histórias do pessoal mais velho que frequentava a academia de boxe. Como se pode perceber, eu não tinha muitos atrativos. Em termos de notas, eu não era nem ruim nem bom, e meus professores quase sempre esqueciam o meu nome. Eu era assim. Por isso, evitava me expor. Não contei para ninguém, por exemplo, que praticava boxe, tampouco comentei sobre os livros que lia e as músicas que costumava ouvir. Por outro lado, Aoki chamava atenção como um cisne branco no pântano. Era a estrela da turma, um formador de opinião. Até eu reconhecia isso. Ele tinha o raciocínio rápido, conseguia captar de imediato o que o outro desejava ou pensava. Ciente disso, usava essa sagacidade para se adaptar às opiniões alheias. Por isso, todos o admiravam, dizendo que era inteligente e um grande sujeito. Mas comigo era diferente. Eu não o admirava. Para mim, Aoki não passava de uma pessoa leviana e superficial. Cheguei a pensar que, se tipos como ele eram considerados inteligentes, eu, de verdade, preferia ser burro. Não havia dúvida de que ele era bastante perspicaz, mas carecia de opinião própria, não tinha o que debater com os outros. Ficava satisfeito quando se sentia aceito pelas pessoas. Gabava-se de suas habilidades, mas, na verdade, era como um catavento girando ao sabor das intempéries. Nada era autêntico, mas ninguém percebia isso. Só eu. Aoki, por sua vez, parecia ter uma leve desconfiança sobre o que eu pensava dele. Afinal, tinha boa intuição e também devia nutrir algum sentimento estranho em relação a mim. Eu não sou bobo.
posso não ter uma mente extraordinária, mas nem por isso sou um idiota. Não quero me gabar, mas desde aquela época eu já tinha consciência do que seria o meu próprio mundo. Acho que ninguém leu tantos livros quanto eu, e eu era jovem, e mesmo que a minha intenção fosse esconder isso, em algum momento devo ter sido arrogante. Essa minha silenciosa autoconfiança deve ter irritado a Aoki. Em uma ocasião, tirei a nota mais alta em uma prova final de inglês. Foi a primeira vez que consegui tal feito. E não foi por acaso. Naquela época eu queria muito uma coisa. Não consigo lembrar o que e me garantiram que eu ganharia se tirasse a maior nota. Por isso me dediquei muito. Repassei a matéria de cabo a rabo. Nas horas de folga, estudava as flexões verbais, reli várias vezes o livro didático em volume único a ponto de decorar o conteúdo. Por isso, não fiquei surpreso quando recebi a melhor nota da classe e quase gabaritei a prova. Era de esperar. Mas todos se surpreenderam, até os professores. A Aoki pareceu ficar em choque. Ele sempre foi o melhor em inglês. Quando o professor devolveu a prova e caçoou do resultado de Aoki, ele ficou vermelho. Ele se viu como um alvo de gozação. Dias depois, alguém me contou que a Aoki espalhara um boato ruim a meu respeito, que eu havia colado na prova. Era a única explicação para minha nota. Vários colegas vieram me contar isso. Fiquei muito bravo. O certo teria sido rir e ignorar esse boato, mas eu ainda era jovem e não conseguia manter a cabeça fria. Certo dia, no intervalo do almoço, levei a Aoki até uma rua deserta e o interpelei a respeito. Ele fingiu total ignorância e disse para eu parar de acusá-lo injustamente. Você não tem o direito de me acusar? Pare com essa arrogância. É claro que a nota está errada. Só assim para você ter sido o primeiro da sala. No fundo, todo mundo sabe disso. Foram as palavras dele. Em seguida, me deu um safanão para se desvencilhar. Ele era mais alto, forte e robusto do que eu. Mas, nessa hora, quase que instintivamente, revidei com um soco. Quando me dei conta, eu tinha acertado sua bochecha esquerda. A Aoki caiu para trás, batendo a cabeça na parede com toda a força. Deu para ouvir a pancada forte da cabeça contra a parede. O nariz sangrou e a camisa branca ficou encharcada de sangue. Ele sentou e olhou para mim com uma expressão atordoada. Estava assustado e, sem saber ao certo o que acontecera ali, ficou parado sem ação. Mas no instante em que o meu punho acertou o rosto dele, eu já estava arrependido. Eu jamais devia ter feito isso, em hipótese alguma. Me senti muito mal. Logo percebi como aquilo era errado. O meu corpo continuava tremendo de raiva. Eu sabia que havia feito besteira. Até cogitei pedir desculpas a ele, mas de verdade não consegui. Se em vez de Aoki fosse outra pessoa, eu certamente teria me desculpado, mas com ele era impossível. Eu me arrependi do soco, mas não senti nenhuma gota de remorso em relação a Aoki. Para mim, ele
merecia uma surra. Era como um inseto nocivo que devia ser esmagado. Mas eu não devia ter batido nele. Eu sabia disso. Mas agora era tarde. A coisa já estava feita. Resolvi deixá-lo ali e fui embora. Na aula da tarde, a Ok não apareceu. Deve ter ido para casa. Pelo restante do dia, um sentimento ruim insistia em me perturbar. Não importava o que eu fizesse, o meu coração não se apaziguava. Nem ouvindo música ou lendo eu conseguia me animar. Parecia que uma bola de lodo se revirava no meu estômago e eu era incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Era como se tivesse engolido um inseto asqueroso. Deitei na cama e fiquei observando atentamente meu punho. Constatei quanto eu era uma pessoa solitária. Isso só intensificou meu ódio para com a Ok. Ele que me fizera sentir assim. A partir do dia seguinte, a Ok passou a me ignorar. Fingia que eu não existia e, como sempre, continuou a tirar as maiores notas da classe. Eu nunca mais me empenhei em ser o melhor. Para mim, isso não tinha nenhuma importância. Achava uma tremenda bobagem brigar com alguém por causa disso. Então, me limitava a estudar o suficiente para não deixar as notas caírem muito e passava o resto do tempo fazendo o que eu gostava. Continuei a frequentar a academia de boxe do meu tio. Eu me empenhava nos treinos. Graças a esse empenho, os resultados eram visíveis. O meu corpo começou a mudar. Os ombros se tornaram mais largos e o peito mais volumoso. Os braços ficaram robustos e as bochechas mais salientes. Eu estava virando adulto e me sentia bem. Todas as noites ficava nu diante do grande espelho do banheiro. Naquela época, eu era feliz só de observar o meu corpo. Ao terminar o ano letivo, a Ok e eu passamos a estudar em turmas diferentes. Isso me deixou aliviado. Fiquei contente só pelo fato de não precisar mais vê-lo todos os dias na aula. Ele também devia pensar o mesmo. Com o tempo, passei a achar que aquela sensação ruim também desapareceria por completo. Mas as coisas não foram tão simples assim. A Ok aguardava pacientemente o momento certo para se vingar. Tal como as pessoas orgulhosas costumam ser, a Ok era muito vingativo. Não era capaz de esquecer facilmente uma ofensa e apenas aguardava em silêncio a chance de puxar o meu tapete. Ano a ano, a Ok e eu seguimos avançando as séries. Nossa escola tinha fundamental e ensino médio. Todos os anos mudávamos de classe e sempre caíamos em turmas diferentes. Porém, no último ano, voltamos a ser da mesma classe. Assim que o vi na sala de aula, um sentimento desagradável me abateu. Não gostei do jeito dele me olhar.
Senti aquele mesmo peso indigesto no fundo do estômago, uma espécie de pressentimento ruim. Ozawa se calou e olhou para a xícara de café diante dele. Um tempo depois, levantou o rosto, abriu um discreto sorriso e me fitou. Dava para escutar um ruído de motor dos aviões do lado de fora da janela. Um Boeing 737 desenhou uma linha reta e, como uma cunha, penetrou em uma nuvem até sumir por completo. Ozawa retomou a história. O primeiro semestre transcorreu tranquilamente, sem contratempos. A OC continuava o mesmo. Não mudará nada. Há pessoas que parecem nunca crescer nem regredir. Sempre fazem as mesmas coisas do mesmo jeito. A OC continuava sendo o melhor da classe, continuava popular. Podia-se dizer que aprendera com mestria uma forma de existir que, aos meus olhos, fazia dele um ser detestável. Ambos evitávamos trocar olhares. Não é nada agradável ter uma pessoa que a gente detesta compartilhando o mesmo ambiente. Mas não tinha jeito. Parte daquela saia justa também me cabia. Então, as férias de verão chegaram. As últimas férias de verão como estudante colegial. As minhas notas não eram ruins e eu sabia que poderia entrar em uma boa faculdade. Por isso não estudava com especial afinco para o vestibular. O que eu não deixava de fazer era preparar diariamente todas as lições de casa e repassar as matérias que aprendia em aula. Os meus pais também não eram tão chatos em relação a isso. Aos sábados e domingos, eu saía para treinar na academia e, de resto, passava o fim de semana lendo e ouvindo música. Mas os alunos estavam muito apreensivos. Minha escola era especialmente voltada para o vestibular. Os professores, via de regra, se preocupavam com a quantidade de alunos que entrariam em determinadas faculdades, na posição deles no ranking de aprovados, esse tipo de coisa. Os estudantes do último ano também ficavam muito ansiosos, com os nervos à flor da pele, e isso deixava o ambiente bem carregado. Era isso o que me desagradava nessa escola. Eu não gostei dela quando entrei e nos 6 anos seguintes o sentimento não mudou. Não consegui fazer um único amigo de verdade ali. Os únicos amigos que tive na época eram os da academia de boxe, todos mais velhos do que eu e já empregados, e mesmo assim nosso convívio era muito bom. Depois dos treinos, saíamos para beber cerveja e conversar. Eram totalmente diferentes dos garotos que estudavam comigo e nossas conversas destoavam das que eu tinha no colégio. Eu ficava à vontade com o pessoal do boxe, sem contar que aprendi muitas coisas com eles. Se não tivesse praticado boxe e não tivesse frequentado a academia do meu tio, acho que seria uma pessoa extremamente solitária. Mesmo hoje, me arrepia só de imaginar que rumo eu teria tomado. No meio das férias de verão, aconteceu uma fatalidade. Um aluno da minha classe se suicidou. Chamava-se Matsumoto. Era um garoto que não chamava muita atenção. Para ser sincero, em vez de dizer que ele não chamava a atenção, o mais correto seria dizer que ele não suscitava quaisquer sentimentos. Tanto que,
quando fui informado sobre sua morte, não consegui lembrar do rosto dele. Mesmo sendo da mesma turma, só devo ter conversado com ele 2 ou 3 vezes. Eu só conseguia lembrar que ele era magro e pálido. Morreu pouco antes do dia 15 de agosto. Eu me lembro disso, porque a data do funeral coincidiu com a comemoração pelo fim da Segunda Guerra. Era um dia muito quente. Telefonaram para minha casa dizendo que ele havia morrido e que todos os alunos deveriam comparecer ao funeral. Todos foram. Ele se suicidou pulando nos trilhos do metrô, mas não soubemos o motivo. Ele deixou uma espécie de bilhete onde dizia não querer mais ir às aulas. Não havia nenhuma explicação mais detalhada. Essa era a história que se contava. Obviamente, a direção da escola ficou empolvorosa. Depois do velório, reuniram os alunos e o diretor lamentou a morte de Matsumoto. Ele começou a falar que precisávamos lidar com o peso de sua morte e criar forças para superar a dor da perda. Enfim, o discurso padrão. Depois, uma outra reunião só com os alunos da minha classe. O subdiretor e o professor encarregado pela turma ficaram diante de nós para perguntar se alguém sabia algo sobre as razões que teriam levado Matsumoto a cometer suicídio. Se alguém tivesse alguma coisa a revelar, eles pediam que o fizesse com sinceridade, que contasse o que sabia. Todos se mantiveram em silêncio. Aquela conversa não me abalou. Lamentava a morte de um colega de classe e achava que ele não precisava ter morrido daquele jeito tão horrível. Ele poderia ter parado de ir à escola. Além do mais, estávamos a apenas um semestre do fim do curso, então depois disso não precisaria mais frequentar a escola. Por que ele se matou? Eu não entendia. Talvez ele tivesse alguma neurose. E num ambiente como esse, em que só se falava de vestibular, não era de estranhar que alguém ficasse louco. Quando as férias de verão chegaram ao fim e as aulas recomeçaram, senti que alguma coisa estranha pairava no ar. Todos os alunos passaram a me tratar com extrema indiferença. Quando fazia qualquer pergunta a algum colega que estivesse próximo, a resposta era curta e grossa. No início, achei que era coisa da minha cabeça ou que todos estavam nervosos com a proximidade do vestibular. Então, não dei muita importância. Mas, 5 dias depois do retorno às aulas, o professor responsável pela classe me chamou para conversar na sala de funcionários. Ele perguntou se era verdade que eu frequentava uma academia de boxe. Respondi que sim. Isso não era contra o regulamento da escola, mas eles queriam saber quanto tempo fazia que eu praticava esse esporte. Informei que desde a 2ª série do ginásio. O professor quis saber se era verdade que eu dera um soco em Aoki quando estávamos na 2ª série do ginásio. Disse que sim, não havia motivo para mentir. O professor perguntou se isso fora antes ou depois de eu ter entrado no boxe. Respondi que tinha sido no começo,
mas que naquela época eu ainda não sabia lutar. Expliquei ainda que nos 3 primeiros meses eles nem deixavam a gente usar as luvas. Mas o professor nem sequer deu ouvidos ao que eu dizia. Ele perguntou se eu tinha batido em Matsumoto. Levei um susto, pois, como contei antes, eu nem conversava direito com ele. Nunca bati nele. Por que eu faria isso? Repliquei surpreso. Parece que Matsumoto vivia apanhando aqui na escola, disse o professor com ar grave. A mãe dele contou que ele costumava voltar para casa com hematomas no rosto e no corpo. Disse também que nesta escola, alguém batia nele para roubar a mesada. Mas Matsumoto não quis revelar o nome do agressor nem para a mãe. Ficou com medo de falar e depois apanhar mais em represália. Ele não suportou isso e, se sentindo encurralado, acabou se matando. Coitado, não tinha com quem se abrir. Ele realmente apanhou muito. Estamos averiguando quem batia nele. Se você sabe de alguma coisa, quero que nos conte toda a verdade. Se nos contar, a conversa será em tom amigável. Caso contrário, vamos passar o caso à polícia. Entendeu? Então, o que tem a dizer? O professor me pressionou. Logo percebi que era uma tramóia de Aoki. Ele soube usar muito bem a morte de Matsumoto. Provavelmente não chegou a mentir. Apenas soube que eu frequentava uma academia de boxe. Não sei como conseguiu tal informação, mas de todo modo ele sabia. Também deve ter ouvido de alguém que Matsumoto vinha apanhando. O resto é fácil deduzir. É somado 1 mais 1. Aoki procurou o professor e contou para ele que eu frequentava uma academia de boxe e que eu já tinha lhe dado um soco. É claro que deve ter acrescentado detalhes oportunistas. Deve ter dito, por exemplo, que sofria constantes ameaças de minha parte e que por isso não dissera nada até hoje e que quando levou o soco se esvaiu em sangue. Mas, como era de esperar, esperto como era, Aoki não cometeria o erro de mentir descaradamente. Apenas deu um colorido todo especial a cada fato, o suficiente para articular um discurso irrefutável. Eu sabia muito bem quanto ele era ardiloso. O professor me encarava como se eu fosse o culpado. Os professores acham que pessoas que frequentam uma academia de boxe são, em maior ou menor grau, delinquentes. Some-se a isso o fato de que, desde o princípio, eu não era o tipo de aluno a quem os professores costumavam se afeiçoar. 3 dias depois, fui intimado pela polícia. Desnecessário dizer quanto isso foi um choque para mim. Não fazia sentido, não havia provas, tudo não passava de rumores. Eu me senti triste e humilhado, principalmente porque ninguém parecia acreditar na minha palavra.
Até o professor, que deveria ser imparcial, se voltou contra mim. O interrogatório da polícia foi bem simples. Expliquei que eu quase não conversava com Matsumoto. Admiti que 3 anos atrás eu batera em Aoki, mas que aquilo fora um desentendimento e que depois disso nunca mais me metia em briga. E aquilo era tudo. O inspetor encarregado mencionou boatos de que eu batia em Matsumoto. Respondi que era mentira, que alguém espalhara esse boato com más intenções. A polícia não podia fazer mais nada a respeito. Não havia nenhuma prova, só rumores. Mas a notícia de que eu fora chamado para depor na polícia se espalhou rapidamente pela escola. O ambiente hostil na sala de aula ficou ainda pior. O fato de eu ter sido convocado a depor foi determinante para que as pessoas deduzissem que eu devia ter alguma parcela de culpa. Todos pareciam acreditar que era eu quem batia em Matsumoto. Eu não sabia que tipo de história corria na turma, nem fazia ideia de como seria a versão contada por Aoki. Nem queria saber, mas acreditava que a história possuía requintes de crueldade. Afinal, desde então, todo mundo parou de falar comigo. Era como se tivessem combinado. De fato, devem ter feito isso. E ninguém me contava o que falavam a meu respeito. Quando abordava alguém, mesmo que fosse para tratar de alguma questão importante e urgente, era ignorado. Até aqueles colegas que de vez em quando conversavam comigo, agora evitavam se aproximar. Todos me tratavam como se eu tivesse uma doença transmissível. Tentavam me ignorar por completo, como se eu não existisse. Não foram apenas os alunos que adotaram esse comportamento. Os professores, na medida do possível, também evitavam olhar para mim. Falavam meu nome na hora da chamada e isso era tudo. Nunca me chamavam em aula para responder o que fosse. O pior era na educação física. Na prática, quando havia alguma competição, ninguém me escolhia para fazer parte do time ou para fazer dupla comigo. E o professor jamais tentou me ajudar. Eu frequentava a escola em silêncio, estudava em silêncio e voltava para casa em silêncio. Isso continuou por dias e dias. Um período amargo. 2 ou 3 semanas depois, comecei a perder o apetite. Emagreci e não conseguia dormir à noite. Ao me deitar, o coração batia forte e inúmeras imagens começavam a surgir na minha mente, impedindo meu sono. Mesmo quando estava em vigília, sentia a minha mente sempre longe. Às vezes, não sabia se estava acordado ou dormindo. Com o tempo, comecei a faltar nos treinos de boxe. Os meus pais ficaram preocupados e perguntavam se havia algum problema, mas achei melhor não dizer nada.
para tranquilizá-los, dizia que era só cansaço. De que adiantaria contar para eles se não poderiam fazer nada? Ao voltar da escola, me enfurnava no quarto e ficava deitado olhando o teto. Não conseguia fazer nada. Apenas olhava ao teto e me punha a pensar. Imaginava muitas coisas. A imagem mais recorrente era aquela em que eu acertava a Oki. Eu dava um jeito de pegá-lo sozinho e o enchia de porrada. Acertava um belo murro em sua cara, dizendo que ele não passava de lixo humano. Por mais que gritasse, chorasse, implorasse por perdão, eu socava sua cara até desfigurá-lo. No começo, eu me sentia bem com aquilo. Pensava que era o nosso acerto de contas. Mas, gradativamente, a sensação passava a ser desagradável. Ainda assim, não conseguia parar de imaginar a cena em que eu o agredia. Quando olhava para o teto, o rosto de Aoki se materializava. De repente, eu me vi outra vez enchendo-o de socos. Uma vez iniciado o espancamento, eu não conseguia parar. Enquanto batia, eu começava a passar muito mal, a ponto de, certa vez, vomitar. Não sabia mais o que fazer. Pensei em me postar diante de todo mundo para dizer que eu não fizera nada, ou pedir que me trouxessem provas. Se não tinham, que parassem de me punir pelo que eu não fizera. Mas a minha intuição me dizia que ninguém acreditaria em mim. E, para ser sincero, eu não queria ter de me submeter àqueles que engoliam tudo o que a Aoki dizia. Se eu tentasse me explicar, a Aoki saberia que eu estava desnorteado. Eu não queria subir no ringue com um cara como a Aoki. Isso me deixava com as mãos atadas. Eu não podia bater em Aoki nem puni-lo, muito menos convencer todo mundo da minha inocência. Tinha de me resignar em silêncio. Faltava apenas um semestre para acabar o ano letivo. Dali a 6 meses, nunca mais precisaria ver a cara de ninguém. Cabia a mim suportar esse tempo, mas eu tinha dúvidas se conseguiria. Não tinha sequer confiança de que aguentaria por mais um mês. Todos os dias, ao voltar para casa, eu ticava a data do calendário com uma caneta de ponta de feltro preta. Era um alívio pensar em menos um dia para o fim daquele inferno. Menos um dia. Eu sentia como se estivesse sendo esmagado. E se não tivesse encontrado a Aoki dentro do vagão do trem, acho que eu teria sido mesmo esmagado. Hoje, ao fazer uma retrospectiva da minha vida, consigo entender isso. Os meus nervos estavam tão aflorados que eu corria um grande risco de surtar. Só pude sair desse inferno e me recuperar depois de um mês do ocorrido. Isso porque, por acaso, a caminho da escola, peguei o mesmo vagão que a Aoki.
O vagão, como sempre, estava superlotado e era praticamente impossível se mexer. Foi em meio a esse aperto que vi o rosto dele de relance pouco à frente. 2 ou 3 pessoas nos separavam e seu rosto despontava ali na altura do ombro de uma delas. Estávamos um defronte do outro. Ele também me viu. Durante um tempo, ficamos nos encarando. Naquela época, eu devia estar com uma cara medonha, pois não conseguia dormir e andava meio paranoico. No começo, a Oki olhou para mim e esboçou um sorriso zombeteiro, como quem dissesse: "E aí, satisfeito?" Ele sabia que eu desconfiava dele. Permanecemos por alguns instantes nos encarando em silêncio hostil. Mas, ao focar nos olhos dele, um estranho sentimento que até então nunca havia experimentado me soterrou. É claro que eu o odiava, queria matá-lo, mas o que senti naquela hora, naquele trem, era mais próximo de tristeza e compaixão do que propriamente de raiva ou ódio. Pensei, será que esse sujeito consegue se orgulhar por ter feito o que fez e se sentir triunfante por isso? Isso era suficiente para que ele ficasse feliz e satisfeito? Pensar nisso me deixou muito triste. A Oki era incapaz de sentir uma felicidade verdadeira, de compreender o real sentimento de orgulho. Algumas pessoas carecem de profundidade. Isso não significa que eu me considere profundo. O que estou querendo dizer é que existem pessoas que são capazes de perceber a existência dessa profundidade. Não era o caso de Aoki. Pessoas como ele são vazias e superficiais. Por mais que consigam chamar a atenção dos outros e até obtenham algum triunfo circunstancial, no fundo não tem nada. Enquanto pensava nisso, observei serenamente o rosto dele e não senti mais vontade de chocá-lo. Percebi que sua existência já não me importava. Eu mesmo me surpreendi com tal constatação. Foi então que decidi suportar em silêncio os 5 meses que faltavam até o fim das aulas. E dessa vez senti que seria capaz disso. Eu ainda tinha o meu orgulho e a convicção de que não devia me rebaixar diante de pessoas como Aoki. Olhei para ele com esse pensamento em mente.
continuamos nos encarando por um bom tempo. Para ele, desviar o olhar seria o mesmo que assumir a própria derrota. Até chegar à estação seguinte, não desviamos os olhares. Mas, no final, vi que seus olhos começaram a vacilar. Um tremor sutil, mas pude perceber. Para mim, estava muito claro. Eram os olhos de um boxeador que não consegue mover os pés. A pessoa pensa que está movendo, mas na verdade não está. Ela mesma não se dá conta disso. Acredita estar em movimento, mas os pés estão imobilizados. Quando isso acontece, os ombros também se engessam e os punhos perdem a força. Era exatamente isso que o seu olhar indicava. A pessoa acha aquilo estranho, mas não sabe o que está acontecendo. Desde então, consegui me recuperar. Comecei a dormir profundamente durante a noite, passei a me alimentar bem e voltei aos treinos de boxe. Eu não queria ser derrotado, mas não se tratava de vencer a Oki. O que eu não queria era perder para a vida. Recusava-me a ser um alvo tão fácil de ser esmagado por alguém que eu desprezava. Eu precisava aguentar 5 meses e aguentei. Não conversei sobre isso com ninguém. Eu repetia para mim: eu não errei. Os outros é que erraram. Todos os dias estufava o peito para ir à escola e voltava para casa com a mesma postura. Ao concluir o ensino médio, ingressei em uma faculdade da província de Kyushu. Pensei em estudar lá também para não topar com ninguém da escola. Você quer mais um café? Não, obrigado. Eu já tomei 3. Quando você passa por uma experiência tão violenta como essa, a pessoa, queira ou não é mais a mesma. Ela pode mudar tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. No meu caso, me tornei uma pessoa muito paciente. Comparado ao que passei naquele meio ano, as vicissitudes que surgiram em minha vida nem sequer entraram para a categoria de sofrimentos. Desde então, quando penso no que tive de superar, me sinto capaz de suportar quaisquer intempéries. Desenvolvi uma sensibilidade maior que a da média para identificar a dor e o sofrimento dos que estão ao meu redor. Esse é o lado positivo. Foi isso que me capacitou a conquistar alguns amigos bons e verdadeiros.
No entanto, essa experiência também trouxe mudanças negativas. Desde aquela época, deixei de confiar nas pessoas. Não cheguei ao extremo de perder a fé na humanidade, pois tenho esposa e filhos. Construímos um lar e existe um laço de proteção mútua, que só é possível quando existe confiança. Mas o fato de ter uma vida tranquila e segura junto aos familiares e amigos não garante nada. Coisas ruins podem acontecer se algo destruir esses alicerces. Um dia, de repente, as pessoas podem não acreditar mais em você. De uma hora para outra. Pode acontecer a qualquer momento. Sempre penso nisso. Na vez passada, terminou em 6 meses, mas se acontecer de novo, ninguém sabe quanto tempo pode demorar. Se tivesse de passar por isso de novo, não sei de quanto tempo precisaria para me recuperar. Quando penso a respeito, sinto medo. Às vezes, sonho com isso e acordo assustado no meio da noite. É um sonho frequente. Nessas horas, acordo a minha esposa e me agarro a ela e choro. Às vezes, choro durante 1 hora. É um medo muito, muito grande. Ozawa parou de falar e olhou para as nuvens que pairavam do lado de fora da janela. Elas continuavam no mesmo lugar, pesadas como tampas a cobrir o céu. As cores da torre de comando, dos aviões, do comboio para transportar passageiros, das escadas para subir nas aeronaves e dos funcionários uniformizados eram absorvidas pelas sombras das nuvens. Não tenho medo de pessoas como a Oki. Elas existem em todo e qualquer lugar. Mas há muito tempo não quero mais saber desse tipo de gente. Quando encontro uma pessoa como ele, procuro evitar qualquer nível de relacionamento. Assim que se aproxima, trato de fugir porque identifico na hora. Mas devo admitir que esse tipo de gente possui uma característica que eu admiro: a capacidade de aguardar com paciência a oportunidade para agir na hora certa e de provocar e controlar sorrateiramente os sentimentos e emoções dos outros. É uma habilidade que nem todo mundo possui. Abomino essa conduta e quando percebo que a pessoa é adepta disso, fico com vontade de vomitar. Mas temos de reconhecer que se trata de um talento. As pessoas que eu de fato não suporto são aquelas que acreditam piamente em sujeitos como a Oki, pessoas que aceitam passivamente as coisas sem contestar ou usar o senso crítico,
que só sabem agir em grupo porque não possuem opinião própria e por isso aceitam as opiniões alheias e se deixam manipular por uma laia que só por ter um discurso bem articulado convence o outro a fazer qualquer coisa. São pessoas que jamais param para refletir se estão agindo de maneira correta. Não possuem consciência de que estão sempre magoando alguém sem motivo. Elas jamais se responsabilizam pelas próprias ações. Dessas, eu realmente tenho medo. É com esse tipo de gente que costumo sonhar à noite. No sonho, só existe o silêncio e pessoas sem rosto. O silêncio entra em todos os lugares como água fria. Tudo derrete na plenitude do silêncio. Quando eu também começo a me desintegrar, grito com todas as minhas forças, mas ninguém me ouve. Ozawa balançou a cabeça. Aguardei em vão a continuação da história. Ela terminou ali. Ozawa entrelaçou os dedos, pôs as mãos sobre a mesa e permaneceu em silêncio. Temos tempo. Que tal uma cerveja? Respondi que sim. Sem dúvida eu precisava de uma. For ANA, flight 0401 for Akita. Passengers on this flight should be on board through gate number 71.